Presidente, eu queria começar aqui a minha fala. Eu tinha preparado iniciar esse meu diálogo de outra forma, porque queria muito falar também dessa data, 10 de dezembro, Dia dos Direitos Humanos, também é aniversário do meu filho, que é autista, e ouvir uma parlamentar subir aqui na tribuna, no Dia Internacional de Direitos Humanos, e tratar um colega como Lelé da Cuca, fazendo uma analogia às doenças mentais, transtornos mentais, tentando trazer a postura de um colega, a fala dele, como se fosse algo pejorativo, porque ele seria alguém que sofre de transtorno mental, é um absurdo nesse parlamento. Inclusive, há de se verificar a conduta ética nesse sentido, que isso não pode ser admitido aqui na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Chamar um parlamentar de Lelé da Cuca, isso não cabe para sujeito cidadão nenhum nesse país, nesse Estado. Piorou para um colega de parlamento, que aqui no direito democrático de fazer a sua fala, sem atacar quem quer que fosse, apenas expressando sua opinião, e sofreu um ataque dessa maneira, essa mesa precisa discutir esse caso, presidente. Isso é sério, isso é grave, porque isso abre precedentes para que atos de intolerância, travestidos de inocência, palavras para efeito, para minha rede social, para depois eu ver se eu posto lá no meu TikTok, para ver se eu dou uma viralizadazinha, e aí começa a banalizar aquilo que é a decência, o respeito e o decoro aqui nessa casa. E o decoro. Então, isso não cabe. Falo como parlamentar, falo como pai de uma criança autista e falo como defensor de pessoas com deficiência, que faz a defesa da inclusão aqui nessa casa. Então, é lamentável, no dia 10 de dezembro, onde deveríamos falar da importância de direitos humanos, temos aqui um ataque a um colega parlamentar, chamando o colega, fazendo um trocadilho com o nome, né? Leleco Pimentel, Lelé da Cuca, né? Olha, sinceramente, espero que a TV Assembleia não esteja tendo audiência nesse momento, porque agora virou vale tudo. O vale tudo para eu jogar para a minha galera, o vale tudo para eu poder jogar para o meu nicho, para os meus pequenos seguidores ali. Essa data, 10 de dezembro, ela é importante. A luta pelos direitos humanos foi uma luta importante, e ela precede o que aconteceu na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, com a morte de todos aqueles judeus, com o Holocausto. Então, o mundo reúne e fala o seguinte: nós precisamos adotar medidas, protocolos, precisamos ter aqui pactos civilizatórios, porque em qualquer lugar desse mundo, a pessoa humana tem que ter sua dignidade garantida. E qualquer cidadão, inclusive o cidadão que venha a ter cometido crime, ele tem que pagar pelo que fez, com o rigor da pena, mas na legislação, na lei de execução penal, na Constituição, não está escrito que tem que ser com violação dos direitos, que tem que ser lhe tirada a alimentação, que tem que ser lhe tirada a água, o banho, o cobertor, o sono. Onde está escrito isso? Eu calo minha boca quando o Congresso Nacional mudar, dizer que aquele que estiver cumprindo pena o fará sobre tortura, sobre condições de tortura. Tortura não é aceitável nesse país. Inclusive, nós vivemos tortura na época da ditadura, do qual a direita de Minas Gerais é saudosista. É saudosista, que no dia do golpe contra a presidenta Dilma, o ex-presidente, o inonimável, o inelegível, aquele que ajudou a planejar a morte do presidente Lula, fez homenagem a Carlos Alberto Brilhante Ustra, torturador, que cometeu os maiores crimes contra a dignidade humana. Então, esses mesmos que sobem aqui para dizer, olha, quem cometeu crime não tem essa de ter direito humano, não. É o mesmo que é defensor dos maiores violadores de direitos humanos, que foram aqueles que atuaram na época da ditadura nesse país, do qual esse país não pode esquecer. Por isso que não pode ter anistia, viu? Por isso que não pode ter anistia para os golpistas que estiverem em Brasília. Aqueles que tentaram golpe, aqueles que tentaram explodir bomba na rodoviária, no aeroporto, aqueles que tramaram a morte do Alexandre de Moraes, a morte do Geraldo Alckmin, a morte do presidente Lula, aqueles que vilipendiaram todo o patrimônio público dos três poderes naquela data. Não pode ter anistia. Não pode, porque ter tolerância com isso é abrir precedentes que nós não teremos como lidar com eles no futuro. Sem anistia. Sem anistia. Nós queremos que essas pessoas respondam no rigor da lei e que esse país seja um país sério para tratar aqueles que tentam dar golpe. Então, eu quero aqui trazer essas palavras. Nós temos que dizer que direitos humanos é muito mais amplo do que apenas esse debatezinho reducionista, de dizer o seguinte, olha, quem defende direitos humanos é o povo da esquerda, que gosta de passar a mão na cabeça de bandido. É o reducionismo. Tem que ler, gente, a Declaração de Direitos Humanos, tem que ler a Constituição, tem que estudar um pouquinho. Estudar não faz mal, não dá para ser negacionista, sabe? Ah, porque a Terra é plana, porque eu vou levantar o celular para ver se o extraterrestre salva nós, porque eu vou fazer uma oração para pneu. Essas coisas é ruim, tem que ler, fazer leitura, pesquisar,
duvidar, questionar. Tem que ter inteligência, a gente tem que ter inteligência para as coisas. E falar de direitos humanos é isso. Quando eu falo de direito à moradia, que é uma luta que o deputado Leleco tem aqui, ele está falando de direitos humanos. Quando a gente fala do direito e acesso à saúde, e por falar em saúde, Leleco, eu não sei se você sabe, o presidente Lula, que está agora cuidando da saúde, é o presidente que mais criou programas na saúde nesse país, no sistema público de saúde. Você sabe que a rede SAMU, Deus lhe guarde se alguém passar mal aqui agora, ele ligar para 192, vai vir socorrer aqui, e sem que não pague nada com serviço, UTI móvel, rede SAMU criada pelo presidente Lula. O senhor sabe, deputado Leleco, que farmácia popular foi um programa do presidente Lula, e com mais médico, colocou médico onde muita gente não quis atender, do presidente Lula, e que as UPAs também, hoje tripartite, com Estado, União, município, é também do governo do presidente Lula? Sabia, deputado Leleco? Pois é, então tem gente que ataca, às vezes, o Partido dos Trabalhadores, investimento na saúde, mas, olha, um presidente que criou tanto programa de saúde, diferente daquele que permitiu que mais de 700 mil pessoas morressem na negligência à época da pandemia, no descuidado, naquela bizarrice de imitar as pessoas tossindo, imitar as pessoas sem fôlego, aquele negócio de dizer, eu não sou coveiro, e daí, você quer que eu faça o que eu não sou coveiro, né? E tanta gente morrendo. Olha a diferença de dois presidentes, né? Um que é preocupado com a vida humana, investiu tanto na saúde, no SUS, e outro que banalizou o sofrimento das pessoas, deixou as pessoas sem oxigênio, deixou as pessoas sem vacina. É uma diferença latente, é uma diferença de quilômetros, né? Uma diferença que não há comparação. Então, a gente quer realmente a recuperação do presidente Lula, e de fato, né, eles agora falam, olha, nós também queremos a recuperação do presidente Lula, viu? Diferente do que quiseram da época do Bolsonaro, quando ele tomou a fakeada, né? É dizer que é engraçado, porque são as mesmas pessoas que têm o pensamento político, do qual o próprio Bolsonaro agora é investigado, numa tentativa de extermínio de Alexandre de Moraes, de Geraldo Alckmin e do próprio presidente Lula. É o que está sendo investigado. Então, gente, hipocrisia. Uma hipocrisia. O bom é que hipocrisia não fica de pé nem 2 segundos com a gente aqui. Nós somos vigilantes. A gente consegue fazer o bom debate, consegue fazer a discussão, desconstruir os factoides, as falácias, as palavrinhas de ordem do joga para a galera. Então, nós temos que falar que o Brasil tem problemas graves ainda de violação de direitos humanos e nós temos que fazer que esse país volte a dar dignidade para as pessoas, especialmente o que mais precisa. É como eu disse, o direito a acesso à saúde é direito humano, à terra, ao alimento, ao teto, isso tudo está no escopo de direitos humanos. Não é só o reducionismo de falar sobre questão prisional, por exemplo, e do qual cabe até uma discussão, deputado Jean, porque nós vivemos num país que tem a 3ª maior comunidade carcerária do mundo. Nós vivemos num país que o preso custa mais de R$3 mil para os cofres públicos e que 70% volta a reincidir, um sistema que não funciona. Ou nós não queremos fazer esse debate? Adianta eu dizer que eu não quero enxergar isso? Eu quero que sejam esquecidos, numas cadeias que é falida, sistema prisional falido como o do nosso país, pune, mas não recupera. Violação de direitos humanos dentro desses ambientes. Custo do preso altíssimo, 70% de reincidência. E aí, temos que fazer também essa discussão, ela é válida, e do qual mais de 40% que estão lá são presos provisórios, que ainda não têm sentença de condenação. E boa parte deles, crime de baixa ofensividade, vamos chamar assim. Boa parte deles, crimes leves, e a maioria são crimes capitais, crime contra patrimônio, e que entra lá dentro de um crime leve e volta escolado, porque aí vai ser recrutado pelo crime organizado, porque o Estado não se faz presente para ter um sistema prisional decente, a exemplo que temos em outros países. O Brasil gosta tanto de copiar as coisas em outros lugares do mundo, poderia copiar também outros modelos, as penas alternativas, não é verdade? Se você é preso provisório e não tem condenação, você pode aguardar com pena alternativa, sua tornozeleira, prisão domiciliar, por exemplo. Por que você tem que estar estrangulando o já tão falido sistema prisional, como é o caso do sistema prisional no nosso país? Então, são coisas que a gente precisa discutir. Aí eu repito de novo, debate raso, pequenininho, lê só um parágrafozinho no WhatsApp, na internet, palavrinha de ordem, não resolve, tem que ter profundidade, leitura, estudo, conversar, ouvir opiniões diferentes, isso constrói conceitos novos. Todo o conceito que você forma sobre alguma coisa está condicionado ao tanto de informação que você tem sobre isso. E quando você não tem muita informação e nem informação correta, acaba falando coisas que... bobagem. Aí as pessoas sentem. Então, a gente vai ter que fazer toda essa, né, essa conversa aqui. Mas eu vou dar o desconto, talvez da falta da maturidade ainda, de entender como é que é o parlamento mineiro, né? Porque essa casa é uma casa muito séria. Estou aqui há 10 anos.
Já fiz bons debates com quem pensa divergente, sempre de maneira respeitosa. Nunca precisei chamar ninguém aqui de Lelé da Cuca. Lelé da Cuca, deputado Betão. Você chamou um colega de Lelé da Cuca. Capacitismo, preconceito, analogia com as pessoas com transtorno de sofrimento mental. Absurdo. É um absurdo.